Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus nos reúne em torno de si e nos conduz com mão forte, nos protegendo, nos conduzindo sempre para junto de si mesmo. Deus nos ama e quer a todos em volta de si, assim como a galinha que cuida dos pintainhos. Deus faz assim com nós. Estende suas asas sobre nós, gigantescas, protetoras, enternecedoras. E Deus quer que todos nós cheguemos ao final desta vida, deste combate, ainda que feridos, mas Ele nos quer todos lá, onde poderá definitivamente curar as nossas feridas. As feridas deixadas pelos três inimigos: o mundo, o diabo e eu mesmo. Então, que Deus nos proteja, continue nos ensinando, nos conduzindo, para que possamos sempre ouvir a sua voz, reconhecê-la e obedecê-la. Hoje eu queria rezar o Pai Nosso em latim, para que a gente possa pedir que a vontade de Deus seja feita. É assim: Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hoje, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, e ne nos inducas in tentatione, sed libera-nos a malo. Amém. Em nome de Patris, Filhos et Spiritus Sancto. Amém. Muito bem. Hoje nós vamos ver um pouco os 10 mandamentos de Deus. E a minha ideia é apresentar argumentos para que possamos refutar aqueles que nos chamam de idólatras, de adoradores de imagens, né? Desobedientes a Deus. Então, vamos dar início, vamos abrir as nossas Bíblias. Os 10 mandamentos estão consignados, né, no livro do Êxodo, mas não apenas no livro do Êxodo. Porém, como nós estamos nesta caminhada bíblica, nós vamos ver os 10 mandamentos lá no livro do Êxodo, ok? Então, ele está consignado no capítulo 20. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 20 do livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Nós veremos. Primeiro, vamos contar rapidamente a história dos 10 mandamentos, para que possamos, então, compreendendo o contexto, e também aplicar para nós nos nossos dias, né? O povo estava resmungando muito, tinha saído da escravidão, mas murmurava incessantemente. E Deus pede para que Moisés suba a montanha e lá se encontre com Deus, onde Deus lhe entrega as 2 tábuas, as tábuas da lei. Eram 2 as tábuas. Na primeira tábua estão consignados os 3 primeiros mandamentos. Na segunda tábua estão consignados os outros 7 mandamentos. Essa separação que Deus faz é para que nós possamos compreender que os 3 primeiros mandamentos nos ensinam como devemos nos relacionar com Deus. Já a segunda tábua, os outros 7 mandamentos, Deus está nos ensinando como nós devemos nos relacionar entre nós, né? E há uma relação entre a primeira tábua e a segunda tábua, como nós vamos poder verificar. Muito bem? Então, vocês já entenderam, então, o contexto. O povo estava resmungando muito, murmurando muito, o povo sempre reclama, o povo facilmente se perde, né?
Deus quer conduzir o seu povo e, para isso, ele lhes ensina, vai usando de uma pedagogia maravilhosa. Vamos compreender, primeiro nós vamos ler os 10 mandamentos e depois eu vou explicar cada um deles, para que a gente possa aurir grandes ensinamentos da doutrina da Igreja Católica para nós, né? Que é a doutrina católica, ela está, vamos dizer assim, lá dentro do Antigo Testamento, né? Ela é aperfeiçoada por Cristo. E aí os santos padres vão aplicar, então, a doutrina da Igreja Católica. Mas ela, vamos dizer assim, podemos dizer que ela nasce no Antigo Testamento, né? De uma forma muito embrionária, nós podemos chamar de proto, proto-doutrina. Então, a proto-doutrina da Igreja Católica está contida, né, no Antigo Testamento. Então, é isso que nós vamos ver agora no primeiro mandamento. O primeiro mandamento, ele está contido no versículo 3 do capítulo 20. Ok? Estão podendo acompanhar? Sim. Tá. Então, porque antes, toda a história, né, está envolvida ali. No versículo 1, por exemplo, né, Deus pronunciou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Versículos 1 e 2. Aí, no versículo 3, está contido o primeiro mandamento. Pode ler para nós, Maureen, por favor? O versículo 3. Posso sim. Não terás outros deuses diante de minha face. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, não terás outros deuses. Nós temos que entender que até esse momento, ainda, o mundo inteiro era pagão. O mundo inteiro conhecido adoravam deuses fabricados por mãos humanas. Animais, mistura de animais com homem, parte superior homem, parte de baixo animais. Enfim, o povo se perdia muito com isso. E nós sabemos que esses deuses, né, são, na verdade, os demônios que já andavam, não fisicamente, não visivelmente, mas já estavam na Terra, ok? Porque assim que acontece a queda dos anjos, né, isso nós vamos encontrar um pouco mais à frente, melhor explicado, eu vou fazer questão de mostrar para vocês essa queda ainda no Antigo Testamento, né? Isaías fala disso, Daniel fala disso, então nós vamos ver com calma. Mas hoje aqui nós vamos só entender que o homem, enganado pelo demônio, cultua como um Deus nada mais do que demônios. É por isso que nós vamos ver que a imensa maioria dos demônios tinham caracteres humanos, mas caracteres perversos, maldosos. Eram falhas de caráter, na verdade, né? Que esses deuses tinham, e eles eram assim cultuados. Os próprios gregos perceberam isso anos mais tarde, né? Mas bem mais para frente. Então, hoje nós estamos vendo Deus nos dizer, no seu primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de minha face. Ou seja, não há outro Deus. Há um só, né? Um só Deus. Vamos então para o segundo mandamento. O segundo mandamento está contido no versículo 7. O versículo 7, então, ele contém o segundo mandamento da primeira tábua da lei de Deus. Alguém pode ler, por favor, Denise? Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em prova de falsidade, porque o Senhor,
Não deixe impune aquilo que pronuncia o seu nome em favor do erro. Palavra do Senhor. Graças a Glória a Deus. Deus. Então, nós temos que compreender também que, naquele momento, os homens, muitas vezes, já fazendo aquilo que o diabo é esperto, aquilo que o diabo mais faz, que é enganar, mentir, para obter credibilidade à sua falácia, à sua mentira, ele usava o nome de deuses, por Netuno, por Júpiter. Eu te falo a verdade, e não era verdade coisa nenhuma, né? Então havia um costume já disseminado pelo mundo, né, nesta época, de atrelar a sua fala a um Deus pagão. E é por isso que Deus aqui diz que ele não quer que pronuncie o nome dele em vão. E nós, muitas vezes, ainda hoje, né, já vi muita gente cometer esse pecado, né? Eu juro por Deus, né? E muitas vezes ele só está querendo, na verdade, conquistar a confiança de alguém. É isso que nós temos que entender, então, que nós não podemos usar o nome de Deus em vão. Os judeus, nesse ponto, eles são muito fiéis, né? O judeu, houve um período que ele sequer, enquanto ele estava lá no Egito, ele não pronunciava o nome de Deus, com medo que pagãos ouvissem o nome de Deus e pronunciassem o nome de Deus, né? Eles não queriam ver o nome de Deus na boca de pagãos, tal respeito que eles tinham. E hoje em dia, nós vemos aí pessoas tratando Deus como um qualquer, ô carinha, ô meu amigo, ô chapa, né? Sabe aquele carinha da cruz? Com tanta intimidade, puxa vida, né? Me assusta essas pessoas que têm tanta intimidade assim com Deus, a ponto, né, de tratá-lo como um amigo íntimo, um membro da família. Eu, pelo menos, sempre cultuei um respeito muito grande pelo meu pai e pela minha mãe. Nunca chamei meu pai de cara, de camarada, disso ou daquilo, né? Seria importante que nós voltássemos a ter essa reverência aos pais, aos amigos, às pessoas que estão acima de nós. Hoje em dia, aliás, muita gente não gosta, né, que se diga isso, que para todo mundo é igual, né? Só que uns são mais iguais do que os outros, por assim dizer, né? Muito bem, então nós chegamos aqui no segundo mandamento, que está no versículo 7. Vamos então para o terceiro mandamento, que está no versículo 8. Iracema, você está nos acompanhando? Você pode fazer essa leitura, por favor? É o versículo 8 do capítulo 20 do livro do Êxodo. Peraí. Meu celular tá ruim. Tá bom. Tô tentando arrumar ele. Tá bom. Uhum. Aí fica de prontidão. Tá. Quem pode? Deixa eu só acertar aqui, que ele tá dando problema. É o versículo 8 do capítulo 20. Lembra-te de santificar o dia de sábado, palavra do Senhor. Tá bom. O Tá 9 também? Graças a Deus. Não, tá certo, é o versículo 8 só. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Aqui nós temos um problema, porque, infelizmente, não apenas os adventistas do sétimo dia, que são os protestantes, não apenas os judeus, mas muita gente ainda considera o sábado o dia do Senhor, o dia do descanso. Isso é um erro. Nós, católicos, sabemos que para nós o dia do Senhor é o domingo, porque é o dia que Jesus ressuscitou. No oitavo dia, ele dá início à maior obra de todas, a redenção do gênero humano, né? E aí há muitas controvérsias, a gente vê pessoas se justificando, eu não posso, eu trabalho no domingo, né? Como que eu vou santificar o domingo? Outros dizem, eu trabalho no sábado, como é que eu vou santificar o sábado, né? É preciso compreender que Deus está dizendo o seguinte: na semana você tem 7 dias, consagra um para Deus.
Claro, a igreja pede para que você santifique o domingo. Nós devemos obedecer à mãe igreja, ela é muito sábia, mas a própria mãe nos permite, se não for possível eu consagrar o domingo para Deus, um dia da semana. Eu vejo muita gente aí que consagra, né, reserva o domingo, no domingo não vai trabalhar, não vai nada, vai à missa e tal, mas não consagra esse dia para Deus. É preciso entender esse consagrar a Deus, né? Não é só ir à missa, é muito mais do que isso. Eu devo evitar qualquer grande esforço porque Deus quer que eu descanse, a terra descanse, os animais descansem, os meus trabalhadores descansem, né? Mas o mundo moderno, hoje em dia, você trabalha 24 horas, 7 dias por semana, porque às vezes, estando em casa, você ainda é requerido. Olha, um claro exemplo aí são os bons professores, né? Os bons professores não conseguem, vamos dizer assim, ficar isento de trabalhar propriamente dito, né? A semana toda. É. Muito bem. Entendemos, então, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de ti, ou seja, só temos um Deus, ok? Segundo mandamento: não usaremos o nome de Deus em vão. Terceiro mandamento: nós devemos santificar um dia. O que é santificar um dia? Eu reservo esse dia, eu acordo de manhã e vou dormir à noite dedicando a Deus, sempre intercalando com orações, com jaculatórias, com leituras de texto bíblico, né? Mas e se eu precisar fazer uma atividade? Jesus nos disse que a lei não, ela não engessa, são preceitos, mas que eu devo procurá-los sempre que possível, cumpri-los, né? Eu não vou deixar minha mãe morrer no domingo, porque eu não posso fazer nada no domingo. Claro que não, isso ficou muito claro. Jesus deixa isso muito claro, né? Então, nós entendemos que é preciso santificar. Então, é um dia que eu devo, por exemplo, procurar visitar os doentes, visitar parentes que já se foram, que estão lá no túmulo, no cemitério. É um dia que eu tenho que fazer aumentar a minha bondade, né? Ajudar as pessoas. Por isso que eu procuro sempre dar catequese só no domingo. Então, eu participo da missa no domingo? Participo. Mas eu dou catequese, as minhas orações são um pouco mais intensas, né? Me dedico um pouco mais no aprendizado das coisas de Deus. Enfim, se você não está podendo fazer isso no domingo, faça no sábado, faça na segunda, faça na terça, enfim, o dia que for que você consegue ter descanso do trabalho, né? Porque o trabalho, infelizmente, ele ocupa muito do nosso tempo livre. O nosso tempo livre é muito gasto com o trabalho, ok? Entendemos, então, a primeira tábua, vamos para a segunda tábua. O quarto mandamento está consignado no versículo 12. Quem pode ler para nós, por favor? Eu leio. Honra teu pai. Nossa, minha Bíblia é marcada. Eu não vou enxergar. Ai, meu Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra que te dá o Senhor teu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. O primeiro mandamento: Deus deve ser adorado, amado, acima de todas as coisas. Nós temos que ter uma relação com Deus de muito amor, de muito respeito. O quarto mandamento é aquela que Deus permitiu me dar à luz, me trazer à luz, meu pai e minha mãe. Esse mandamento quer dizer que nós temos que honrar pai e mãe, não é apenas no sentido de, eu não brigo com os meus pais, eu não falo mal dos meus pais. Não. Você pode fazer algo pelos seus pais e não faz, você não os está honrando. Você, muitas vezes, esquece
de cumprimentá-los, de se despedir adequadamente, você muitas vezes guarda rancor por algo que seu pai fez. Está na hora de rever esse sentimento. Honrar pai e mãe é respeitá-los. Respeitar pai e mãe. Eu honro meu pai quando eu sempre me coloco abaixo dele. Meu pai tinha só o 2º ano primário. Meu pai mal sabia ler e escrever. Mesmo na faculdade, e eu não era ainda convertido, eu tinha um respeito muito grande pelo meu pai. Homem sábio, muito sábio. Falava pouco, mas sempre muito sério. Foi com meu pai que eu aprendi a nunca falar palavrão, nem na frente deles e nem longe deles. Sempre, bênção, pai, bênção, mãe. Estou indo, bênção, mãe, bênção, pai. Pai, estou precisando de alguma coisa, que o senhor me ajude aqui. Pai, eu quero um conselho teu. Aí você está honrando pai e mãe. É um conceito bem amplo, que nós estamos restringindo, tratando pai e mãe como amigo. Pai e mãe não é amigo. Pai e mãe não pode, não deve ser amigo de seus filhos. Pai e mãe tem que corrigir, puxar a orelha, pegar a cinta se necessário, dar umas chineladas. Quem ama, corrige. Nós estamos esquecendo disso. Minha filha fala, pai, você pode entrar no meu quarto, você tem que respeitar a minha privacidade. Eu falo, privacidade, sim, claro, não vou entrar se você está se trocando nem nada, mas não há nada que eu não possa ver no seu quarto. Se tem alguma coisa que eu não posso ver, está errado. Muita gente hoje em dia está preparando o quarto da filha para o namoradinho dela dormir. Esta menina, esse menino não está honrando pai e mãe. Está trazendo o pecado para dentro de casa. E quer que os pais acolham, aceitem. E, infelizmente, muitos pais estão tendo a iniciativa. Ah, é melhor aqui, porque aqui eu estou vendo, aqui eles estão seguros, melhor do que no motel, melhor do que na rua à noite. Como que fica a alma dos seus filhos? Você não pensa na alma dos seus filhos? Honrar pai e mãe. Vamos, então, para o 5º mandamento, no versículo 13. Quem pode ler? Não matarás. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quando a gente olha o Novo Testamento, e a gente vai lá em Tiago, né? Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículo 11. Tiago, capítulo 2, versículo 11. Alguém pode ler para nós, por favor? Denise, achou? Achei. É que essa hora à vista já está precisando de óculos. Porque aquele que disse, não Não, cometerá... É o 11. eu acho que eu falei errado. Ah, Espera aí, deixa eu ver. é 2:11. Isso, está certo. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, disse também, não matarás. Se, pois, matares, embora não tenha cometido adultério, tornar-te transgressor da lei. Palavra do Senhor. Graças a Graças a Deus. Deus. Olha aí, Tiago nos explicando, né? Que nós nos tornamos transgressores da lei de Deus. Bom, o não matarás, então, como nós podemos entender aqui pelas essas palavras de São Tiago,
Quantas vezes eu ouvi uma pessoa brigar com a outra e depois dizer assim: eu não quero mais ver o fulano nem pintado de ouro. Você está matando essa pessoa. Quando você deixa de falar com uma pessoa, porque você está magoado, com raiva dela, será que você não está matando ela dentro de você? Precisamos rever nossos conceitos. É muito fácil amar quem me ama. É muito fácil amar quem faz a minha vontade. Mas precisamos amar quem nos ofende. Amar aqueles que nos entristecem. Esse é um amor exigente que Deus quer que nós tenhamos. Como é que você quer ir para o céu guardando mágoas desta ou daquela pessoa? Se você for para a eternidade com mágoa, é o inferno. Pensa bem. É por isso que o purgatório existe, para que nós terminemos de purificar-nos. Essas mágoas que a gente insiste em reter, a falta de perdão é o que mais leva a gente para o inferno, ou quando consegue escapar, muito tempo no purgatório, se podemos falar de tempo no purgatório, ok? Não é exatamente assim. Mas eu quero que vocês entendam que a falta de perdão é uma grande responsável pela perda de muitas almas, ou impedimento para que essas almas possam contemplar a face de Deus. Ok? Muito bem, acho que já deu para entender. Vamos para o sexto mandamento. Está no versículo 14. Não cometerás adultério? Isto, Palavra do Senhor. exatamente. Ah, não cometerás adultério, né? O adultério versa soberanamente sobre os casados, né? Mas podemos levar isso para aqueles que hoje estão numa união não está, ou uma união ainda não abençoada por Deus, né, pelo matrimônio. Mas aqui nós estamos vendo o respeito que precisa haver entre os esposos, entre o homem e a mulher. O adultério é mudar, alterar uma relação. Quando os dois, ainda que entre si, mantêm uma relação não saudável, é um adultério, é uma alteração, porque não é isso que Deus espera do casal. Não é isso. Nós sempre estamos minimizando os nossos erros, as nossas falhas. O homem, quando começa a ficar olhando no vídeo, no YouTube, vídeos que mostram outras mulheres com pouca roupa ou sem nenhuma roupa, está praticando o adultério. A pornografia é uma prática de adultério. Nós não devemos perder tempo com essas coisas. Tudo isso corrompe nossas almas. E de pecado em pecado, muitas vezes vamos para o inferno por conta desses pequenos vícios, né? Uma olhadinha numa amiga que foi à praia, ou eu vou para a praia e me distraio e fico olhando por tudo em minha volta. A praia não é para o cristão, porque lá homens e mulheres estão com roupas diminutas. Então, o cristão não deve ir à praia. Muita gente acha isso um exagero, mas para que eu vou? Ali está a perdição. É muito difícil eu não olhar para alguém que está com pouca roupa. A tentação está ali. O cara fez de conta que não viu, a menina faz de conta que não prestou atenção, e um engana o outro, assim, e vai corroendo aquela relação de respeito, de amor, de fraternidade entre o casal. Praia não é mais. Desde, eu acho, se eu não estiver enganado, desde o século XIX,
praia não é mais para os cristãos. Foi, não é mais. Muito bem, vamos para o 7º mandamento, versículo 15. Não furtarás. Não furtarás. Distinção entre furto e roubo. Furto é quando não percebem, né? O detentor de um bem não percebe imediatamente que está perdendo um bem. Aí eles chamam isso de furto. E de roubo, quando declaradamente o indivíduo chega e leva aquilo que lhe pertence. Bom, isso somos nós que fazemos essa distinção. Claro que para Deus, o fato de eu me apoderar de algo que não é meu, e não importa o que seja o valor envolvido, né? Desde uma simples bijuteria, um pente, sei lá, até um objeto mais caro, né? Nós temos que tomar muito cuidado. Muita gente diminui isso e diz, não, isso não é roubo. Não, aquela pessoa não vai se importar. Ou ela tem tanto que isso não vai fazer falta, né? Nós estamos sempre permitindo que o diabo minimize as nossas faltas. E aí, de pecado em pecado, é aquilo que a gente já sabe. Muito bem, vamos para o 8º mandamento, que está lá no versículo 16. Quem pode ler para a gente? Não levantarás falso testemunho contra teu próximo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não levantarás falso testemunho. Aqui eu chamo a atenção para o fato de que nós cometemos esse pecado constantemente. Constantemente. A imensa maioria de nós comete esse pecado, levantando um falso testemunho, né? Porque nós, muitas vezes, nos iludimos com o que vemos ou o que ouvimos e tiramos, presumimos um fato. O que a igreja, a doutrina da Igreja Católica pede é para que você sempre pense bem da pessoa. Bem. Você viu, a menina pegou a bolsa da outra, olhou para os lados e foi embora com a bolsa da amiga. Ela estava roubando. Não, pense diferente. Olha, a amiga dela deve ter esquecido a bolsa. Ela está pegando para levar para a amiga. Eu vejo um homem casado com uma mulher casada, conversando, baixinho. Eu devo pensar, ele deve estar auxiliando ela em alguma coisa, ou ela o está auxiliando em algo, e não achar que os dois estão combinando coisas. A nossa mente, o diabo trabalha muito nela e nos faz imaginar e até ver ou ouvir coisas que não conferem com a realidade. Então, temos que ter olhos puros, ouvidos puros, boca pura. Nunca pressupor o pior, mas é o que a gente primeiro faz, invariavelmente. Muito bem, os versículos 9 e 10 estão contidos no versículo 17. Alguém pode ler para a gente o versículo 17? Não cobiçarás a casa de teu próximo. Não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertence. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quantas vezes nós vemos, vou falar do jovem, né? Um jovem tem um carro humilde, ele vê um amigo com um carro melhor que o dele. Ele passa a desejar aquele carro. Ele, fazer melhor. Um ditado muito conhecido, né? A galinha do vizinho é sempre mais gordinha. Quem não conhece esse ditado, né? Desperta em nós a cobiça. Então, o que Deus está nos alertando
é para que não despertemos a cobiça, né? Alguém tem algo melhor que eu? Puxa vida, Deus o abençoe, né? Mas que não me desampare. Cada um, olha, lembra que eu falei? Muitas vezes acontece uma coisa boa para você, você tem que se perguntar: meu Deus, é a minha recompensa que o Senhor está me dando? Porque se for, eu não quero. Eu quero a minha recompensa no céu. Claro que Deus é que vai resolver, mas cabe a você dizer isso. Cabe a você questionar se isso que está acontecendo bom para você, se é da vontade de Deus ou da permissão. Se é Ele que já está te recompensando ou se Ele está te agradando. O Pai nos dá boas coisas para nos agradar, para nos incentivar a continuar praticando o bem. O Pai nos dá coisas boas porque sabe que nós não vamos fazer mais nada de bom para Ele. Então, Ele já está nos pagando. Deus não deve nada para ninguém. Então, nós temos que sempre questionar. Não é só reclamar quando acontece algo ruim. Nós temos que parar e pensar também quando algo de bom nos acontece. Certo? Então, esses 10 mandamentos, né? Infelizmente, nós vamos ver situações muito corriqueiras de pessoas que não dão mais atenção, né? Então, eu ilustro os 10 mandamentos com uma historinha, que seria mais ou menos assim. Um jovem conversando com Deus, né? Fala assim para Deus: Deus, me dá uma ordem. Aí Deus fala: me ame acima de todas as coisas. Ele fala: ah, Deus, tá brincando. Não dá, não. Não dá, não. Como que eu vou te amar mais do que tantas coisas boas, tanta gente boa, legal que eu conheço aí e tal? Não, não dá, não, Deus. Dá um outro mandamento aí, dá um mais fácil para mim cumprir. Aí Deus fala: não use meu nome em vão. Aí ele fala: ah, Deus, sabe como é que é? Quando eu vou dar aquele chaveco no colega ou na menina, se eu uso o seu nome, fica mais fácil de eu conseguir, Deus. Não, está muito difícil esse mandamento, Deus. Dá outro aí mais fácil que esse. Aí Deus fala assim: santifique um dia para mim. Aí o cara fala: pô, peraí, Deus, eu trabalho a semana inteira, eu estudo a semana inteira, eu só tenho final de semana para me divertir, você vai querer me tomar logo o final de semana? Aí Deus: dá não. Dá outro mandamento aí que esse aí está muito difícil. Aí ele fala assim: honrarás teu pai e tua mãe. Já que você não consegue me amar, ame os teus pais. Aí ele fala: tá pegando pesado, hein, Deus? Pô, meu pai é velho, minha mãe é velha, meu pai não tem estudo, não sabe nada, vive em outro mundo. Ele não entende que o mundo mudou. Qual é? Ele ainda está lá no passado. Ah, não, 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 não. Ele vai querer me dar conselho, eu não vou ouvir. Não, 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 Deus. Dá outro mandamento. Olha, tá vendo? Você fala que quer que eu te obedeça, mas você não me dá as condições. Dá um mandamento mais fácil. E aí, Deus diz: não matarás. Não matarás, mas se o cara chega em mim aí para levar o que é meu, que eu suei para conseguir no trabalho ali, o cara chega e vai levar na boa assim, não, nós vamos sair no pau, voltar, se o cara for mais forte que eu, já vou logo para cima dele e acabo com a vida dele. Não, Deus, como não matarás? E se eu precisar me defender? O cara, de repente, se invoca com a minha cara. Não, Deus, dá um mandamento mais fácil. Bom, não roubarás, não furtarás. Ele fala: mas eu ganho mal. O que eu ganho não dá para ter aquele tênis caro, não dá para ter aquele carrão. Ó, Deus, não sei não. Aí esse nego der bobeira, tal, bobeou, eu ganho mesmo. Não dá não, Deus. E Deus vai indo e fala para ele respeitar a mulher, e ele nada, né? Muita mulher por aí, muita mulher dando sopa, uma melhor que a outra. Como que ele vai ser fiel a uma só? Não dá. Enfim. Aí, esse cara, como ele fez? Ele não obedeceu, não amou Deus, nem nada tal. Ele foi preso, né?
Aí ele está lá na prisão, ele roubou, matou uma pessoa, tal, está condenado aí para muitos anos, né? Ele fala, puxa vida, para que eu fui olhar para o carro do meu vizinho e querer roubar? Para que eu fui sair com aquela morena linda? O marido dela me pegou no flagra, eu tive que matar o cara. Por que eu fui roubar? Porque, meus amigos, os meus amigos é que me levaram a isso. Ah, mas peraí, minha mãe falou, filho, olha as más companhias. Eu não quis ouvir minha mãe. Meu pai dizia, filho, vai trabalhar, o trabalho é digno do homem. Eu achei meu pai um otário, não quis saber. Nossa, minha mãe falava, filho, em vez de passear, ir para a praia, isso aqui, vai para a missa. Eu não quis. Caramba, quantas vezes eu jurei falso. Oh, meu Deus, tu esteve sempre ao meu lado. Tu me amas com um amor eterno. Eu não pude te amar. Então vocês veem que ele vai fugindo, vai caindo. Quando ele cai na consciência, ele percebe que se ele voltar e voltar, ele vai cair em amar a Deus sobre todas as coisas. Se você não ama a Deus mais do que a sua esposa, o seu marido, você vai traí-lo. Se você ama os seus filhos mais do que a Deus, você uma hora irá maldizê-los, irá abandoná-los. Se você não ama a Deus mais do que o seu emprego, as suas amizades, elas estarão corrompidas. Então, o nosso torto amor, defeituoso amor, tem que ser pego, colocado na forma que é Deus. Deus é a forma do amor. É Ele que vai consertar esse meu amor desregrado, essas paixões desequilibradas. Quando eu pego o meu amor de volta de Deus, ele está mais aperfeiçoado. Então, é por isso que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Muito bem, acho que deu para ilustrar um pouco, né? Deu para a gente entender a importância desses mandamentos e trazê-los para a nossa atualidade, para os nossos problemas do dia a dia, né? Hoje eu não fui tanto usando a sabedoria, né, dos santos padres, mas quis usar um pouco também da sabedoria popular, né, para que a gente pudesse compreender. E como nós falamos lá nos versículos 1, 2 e 3, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não terás outros deuses além de mim, e santificar um dia, muitas vezes o católico é chamado de idólatra, que ele não respeita, né? Na verdade, ele tem vários deuses, muitas vezes chamam a Virgem Maria de deusa dos católicos, né? Quem já não ouviu isso? Muitas vezes nós somos acusados por práticas idolátricas, né? Então, vamos entender um pouco essa questão. Para isso, eu convido vocês para, ainda no livro do Êxodo, no capítulo 20, versículo 4. Vamos entender um pouco esse contexto. Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Quem pode ler, por favor? É Quer esse que eu que fala, leia? não farás para ti escultura e nem figura alguma? É esse? É esse. Hum. Olha aí. É até o 5? É o todo o 4. Ah, tá. Não farás para ti escultura nem figura embaixo ou sobre a terra. Não te. Ai, perdão, li. Não, são 4. É que o óculos meu também vai bagunçar. Deixa eu ler certinho agora. Não farás para ti escultura nem figura alguma do que está em cima nos céus ou
embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O que Deus está dizendo aqui? Que nós não podemos ter escultura. Do quê? De nenhuma figura, nenhuma. O que está lá no céu? Os pássaros, né? Nós não podemos ter escultura deles. Não fará essas esculturas. Nem aquilo que está na terra, né? Sobre a terra. Eu não vou fazer escultura de uma cobra, não vou fazer escultura disso, daquilo. Deus não quer. Deus não quer. E ele fala, né, o que está na água, de peixe, baleia, tubarão, não. De nada, nem daquilo que está embaixo da terra, minhoca, marmota, seja lá o que for, né? Então, Deus está nos proibindo de ter escultura, ok? Vamos lá para o Levítico, capítulo 26, versículo 1. Levítico, capítulo 26, versículo 1. Pode ler para nós, Maureen? Não achei ainda. Levítico, página 170 da Bíblia Ave Maria. Logo depois, um pouco à frente. Qual capítulo? 26, versículo 1. Aqui. Não fareis ídolos, não levantareis estátuas nem estrelas, não poreis em vossa terra pedra alguma adornada de figuras, para vos prostardes diante dela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, não podemos ter ídolos de forma alguma, né? Não é para fazer estátua. Não é. Deus não quer. Não quer que você ponha nenhuma pedra ornada, adornada, pintada, bonita. Deus não quer. Para vos prostrardes diante dela, porque eu sou o Senhor vosso Deus, né? Então, Deus não quer ídolos, Deus não quer estátuas. Muito bem, avança mais um pouquinho, Deuteronômio. Passa Números, Deuteronômio, capítulo 4, versículos 16 a 18. Versículos 16 a 18 do capítulo 4 do livro do Deuteronômio. Quem pode ler, por favor? Guardai-vos, pois, de fabricar alguma imagem esculpida, representando o que quer que seja, figura de homem ou de mulher. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Acho que está claro, né? Deus não quer que façamos escultura, nem de homem, nem de mulher. Está parecendo que os protestantes estão certos? Vamos continuar. Avança, volta melhor, volta para Números. Capítulo 21. Volta um pouquinho. Capítulo 21. Versículos 4 a 9. Número, capítulo 21, versículos 4 a 9. Quem pode ler? Posso continuar? Por favor. Partiram do Monte Or em direção ao Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Por quê? Diziam eles: nos tiraste do Egito para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Estamos enjoados desse miserável alimento. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes, que morderam e mataram muitos. O povo veio a Moisés e disse: pecamos, murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor
que afaste de nós essas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Tudo que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, colocar no alto, né, em um poste, e aí todos aqueles que fossem mordidos por serpentes não morreriam, mas seriam salvos. Parece que Deus está se contradizendo. Ele falou que não queria nenhuma escultura de qualquer coisa no alto, no céu, embaixo da terra, na terra. Mas ele mandou Moisés fazer uma serpente de bronze. Voltamos mais um pouco. Vamos lá para o Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25. Atenção, nós vamos ler os versículos 10 e depois 17 e 18. Nós vamos ler 3 versículos, 10, 17 e 18, do capítulo 25 do livro do Êxodo. Quem pode ler, por favor? Eu leio. Uhum. Farão uma arca de madeira de acácia, seu comprimento será de 2 covados e meio, sua largura de 1 covado e meio, e sua altura de 1 covado e meio. Farás também uma tampa de ouro puro, cujo comprimento será de 2 covados e meio, e a largura de 1 covado e meio. Farás 2 querubins de ouro, e os fará de ouro batido nas 2 extremidades da tampa, um de um lado e outro de outro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ué, Deus falou que nem aquilo que está acima dos céus é para fazer, mas agora ele está mandando fazer anjos, querubins de ouro. Deus é contraditório? Ele fala que não é para fazer, depois ele manda fazer. Agora, já não sei mais se os protestantes estão certos. Vamos continuar? Primeiro livro de Reis. Avança. Primeiro livro de Reis. Passa Juízes, passa Samuel, primeira, segunda de Samuel, aí vem primeiro livro de Reis. Capítulo 6. Atenção, somente 2 versículos, 23 e 29. Quem pode ler? Fez no santuário 2 querubins de pau de oliveira, que tinham 10 covados de altura. Cada uma das asas do querubins tinha 5 covados, e o que fazia dos covados da extremidade e Pode pular de para o uma 29. Pula para o 29. pula agora, perdão. Mandou esculpir em relevo em todas as paredes da casa, ao redor do santuário, como no templo
querubins, palmas e flores abertas. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espera aí, Deus está mandando fazer no santuário. É no santuário que Deus está mandando fazer. 2 querubins de pau de oliveira. Grande, hein? E mandou fazer esculpir em relevo nas paredes, ao redor do santuário, querubins, anjos, palmas e flores abertas. Deus está se contradizendo? Nós temos um Deus que manda você fazer uma coisa, depois proíbe, ou que ele proíbe, depois ele manda fazer? Ou será que nós não estamos entendendo o que Deus nos diz? Segundo o livro de Reis, a explicação. Segundo o livro de Reis, vamos lá, capítulo 18. Versículos de 1 a 4. Vamos ler 4 versículos, de 1 a 4. Quem pode ler, por favor? Segundo o livro de Reis. Não é o primeiro, é o segundo. E é o capítulo 18. Versículos de 1 a 4. Vamos entender agora tudo. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Ela, rei de Israel, seus deuses no lugar em que habitava. Os babilônios. Estava certo o início, mudou? É do ladinho. Não é lá em cima, do ladinho. Tá, Olha aí pra é você ver. verdade. Tá. Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos quando subiu ao trono e reinou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abi, filha de Zacarias. Fez o que é bom aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Destruiu os lugares altos, quebrou as estrelas e cortou os ídolos de pau de Ozeras. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque os israelitas tinham até então queimado incenso diante dela. Chamava-na Neustã. Palavra do Senhor. Graças a Deus, esse nosso Deus é lindo, ele é maravilhoso, ele sabe. A mãe fala para o filho: não fica entrando no terreno do vizinho, uma hora você vai se dar mal. Não faça isso, não roube frutas. A mãe sabe proibir. E de repente a mãe fala: pode entrar naquela casa e traz para mim tal coisa. Vai e obedeça. Sua mãe sabe o que está falando. Deus falou: não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o teu Deus. Então, ele é um Deus ciumento, é claro, ele nos ama profundamente, mas ele sabe a peste que nós somos, como nos pervertemos rapidamente, como rapidamente esquecemos de Deus e colocamos outras coisas no lugar de Deus. Ele sabe disso. É por isso que ele fez aquelas proibições. Está aqui. Olha o que esse rei fez. Ele quebrou as estelas que eram utilizadas para adoração pagã, adoração de ídolos. Ele quebrou as estelas. O que mais ele fez? Ele destruiu os lugares altos, que eram normalmente para adoração de deuses falsos. Ele cortou os ídolos de pau Aserás. Ídolos de pau. Não pode. O que mais esse bom rei fez? Ele despedaçou a serpente que Moisés tinha feito. Deus fala para Moisés: Moisés, o povo, eu sei que o povo está morrendo porque serpentes estão picando. Faz uma serpente de bronze
põe, mete num pau bem alto, e todo mundo que for picado por essas serpentes, ao olhar para a serpente de bronze, será salvo. Mas esse bondoso rei foi e destruiu. Mas por que ele destruiu? Olha a explicação. Porque os israelitas tinham até queimado incenso para a serpente. E eles chamaram, deram nome para a serpente, Nerrustã. Ai, que lindo! O povinho para se perder. Em vez de adorar o Deus verdadeiro, estavam adorando a serpente. Então é isso. Deus não proíbe você venerar um santo. Deus não proíbe você de esculpir uma imagem de um santo ou da Virgem Maria. Deus não proíbe você de ter um crucifixo. Deus não quer que você idolatre. Somos chamados de idólatras porque só leem o Velho Testamento, o Antigo Testamento, a sombra, a imagem, o o início da Igreja Católica. Não leem o Novo Testamento, ou não leem a Bíblia como um todo. Eu não tenho um Deus de contrariedade. O meu Deus, ele é coeso, eu é que sou incoerente, que eu não sei interpretar as palavras de Deus. Então eu acuso os outros de serem idólatras, de serem cultuadores de imagens esculpidas, porque eu não leio a Bíblia toda. Bastava ainda no Velho Testamento. Vejam, hoje eu não fui para o Novo Testamento, a não ser aquela parte lá da explicação dos 10 mandamentos, que nós fomos ver Tiago. Eu fiz questão de ficar no Velho Testamento. Toda a explicação está no Velho Testamento mesmo, que é o que os protestantes mais leem, porque eles são para-judeus. Então, como para-judeus, os judeus não gostam do Novo Testamento, não aceitam, os protestantes também, a maioria, sabe que existe, lê mais ou menos, mas evitam. Eles gostam de ler, tudo eles querem explicar pelo Velho Testamento. No próprio Velho Testamento, eu provei que Deus não nos proíbe de ter esculturas, de ter imagens, de ter em alto relevo. O que Deus não quer é que eu me perca, que eu me esqueça dele, que eu troque o meu Deus por uma coisinha qualquer, por um Deus Osíris, por um Buda que muita gente tem na sua casa, por um elefante indiano que fica com o traseirinho virado para a rua e com um potinho de moedas. É isso que Deus não quer. Nenhum bom católico vai adorar a Virgem Maria. Nenhum bom católico vai adorar um São Francisco, um São Pio X, de jeito nenhum. O que nós temos é uma dulia, é uma veneração. É diferente de latria. Latria é reservada para Deus. Por isso que a idolatria é a latria de ídolos. Isso é proibido por Deus. Mas Deus quer ser venerado nos seus santos e nos seus anjos. Glória a Deus. Então, obtivemos aí, eu imagino que uma resposta satisfatória. Pudemos ver que os argumentos que os protestantes usam contra nós são meras falácias, né? Eu me lembro que eu estava evangelizando, saía para evangelizar em missão, e nós entramos na casa de uma senhora e que ela quase que chorando, né? Ela queria saber se realmente tinha um diabo atrás da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Porque um pastor falou para a filha dela que os católicos são idólatras, ficam adorando imagens, e que atrás de cada imagem de santo tem um demônio que inferniza a vida dessas pessoas. E a filha dela queria que ela quebrasse. Ela falou: é minha mãezinha. Como que eu vou quebrar a imagem da minha mãezinha? Aquela mulher humilde, sem teologia, sem
participar de cursos bíblicos, nem nada. Ela sabia. Deus não podia ser contra ela ter aquele carinho, aquele amor pela Nossa Senhora de Aparecida. Mas é o que a gente ouve muito por aí. E eu estou vendo muito católico cultuando os protestantes. Eu estou vendo música protestante dentro da missa católica. Eu estou vendo em grupos de WhatsApp católicos postando sermões de protestantes, de pastores protestantes, de pastoras, de bispos e bispas protestantes, sabendo que a doutrina deles é muito diferente da nossa. Por que eu vou ouvir alguém? Eu posso ter uma amizade? Posso. Eu posso respeitar essa pessoa? Posso, mas eu não vou dar a mínima quando ele vier me falar de Jesus, porque ele não sabe nada. O protestante não conhece a Bíblia. O Jesus que ele ama é só o Jesus Deus, ele não ama o Jesus homem. E nós devemos muito ao Deus que se encarnou, o Deus humanado. Devemos um amor muito grande à nossa mãe, porque Jesus, no seu último momento, antes de dar o seu derradeiro suspiro, olha para baixo, do alto da cruz, vê aos seus pés sua mãe e João. E ele diz: mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. Porque a Virgem Maria é a mãe de Deus e nossa. A Virgem Maria é a mãe da igreja. João ali representava a igreja nascente. Então, se você não respeita a Virgem Maria, você está mais do que desrespeitando o quarto mandamento. Porque se você respeitar a sua mãe aqui na terra, mas não respeitar a mãe de Deus, como é que você quer ir para o céu? Como é que você vai encarar Jesus? Imagina bem, você chega no céu, dá de cara com a alma da Virgem Maria e o corpo dela lá. Como é que você vai fazer? Você quer ir para o céu ofendendo ela? Nós devemos venerá-la. Mais do que isso, nós devemos nutrir uma hiper dulia. Dulia, não adoração. A Virgem Maria, nem ela quer que nós façamos essa confusão. Ela ama e obedece tanto a Deus que se você começar a tratá-la como uma deusa, ela não vai gostar. Porque ela compreende, ela foi obediente, ela acompanhou todo o ciclo de vida do homem Jesus, o Deus humanado. Muito bem, queridos amigos, amigas, obrigado por estarem até aqui aguentando nessa noite. Eu espero que tudo tenha ficado claro, né? Principalmente esses argumentos que hoje em dia muitos dos jovens fazem, não obedecendo aos 10 mandamentos, não compreendendo, e até muito católico aí, que de repente não conhece não só os mandamentos da igreja. Não adianta eu conhecer os 10 mandamentos, eu preciso conhecer os mandamentos da igreja. Não adianta eu conhecer os mandamentos de Deus e os mandamentos da igreja e não conhecer a doutrina da igreja. É preciso conhecer o todo. Dá trabalho? Dá. Mas você quer ser fiel? Você quer ser obediente a Deus ou você quer fazer de qualquer jeito? Então você precisa estudar, você precisa aprender. Não é ficar bebendo dessas fontes modernas, mas é buscar a origem. O que Jesus ensinou? O que os apóstolos aprenderam de Jesus e passaram adiante? O que aqueles homens receberam dos apóstolos? É isso que nós temos que conhecer. Eu não tenho que ficar ouvindo pastor nenhum. O pastor não sabe nada. Nada. Faça algumas perguntas para ele e você vai perceber que a resposta dele é muito assim, muito seca, muito direta ali, ou então ele fica pavoando, mas é só para se enaltecer. Às vezes aprende aqui uma coisa ali, pronto, sai que nem um papagaio, falando sem saber o que está falando. Nós não podemos ser assim. Eu falo isso a todos. O mal católico hoje é o protestante de amanhã ou o ateu. Então, vai estudar,
Vá conhecer a sua igreja, vá conhecer os seus santos, os seus anjos, para que você possa amar a Deus cada vez mais, porque você vai ver que Ele colocou tudo isso para te ajudar nesta caminhada, onde Ele estará no final desse corredor te esperando de braços abertos. Então, eu fico por aqui, agradeço mais uma vez a presença de vocês, peço que Deus abençoe vocês. E como eu terminei falando da Virgem Maria, eu gostaria de fazer a oração do Salve Rainha, mas eu queria fazer em latim, e ela é assim: Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulce dos spes nostra salve. A te clamamos, exudes filiere, a te suspiramos, gementes e flentes in ac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, illos tuus misericordes ocus a nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilio ostendem. Ó clemens, ó pia, ó dulcis Virgo Maria, ora pro nobis, Santa Dei Genetrix, dignificiamur promissionibus Christis. Amém. Nós estivemos reunidos e vamos continuar unidos. Em nome de Patris, Filhos et Espírito Santo. Amém. Boa noite para vocês, ótima semana. E se puder, nos veremos ainda no sábado, se Deus permitir. Um abraço para todos vocês. Com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.